Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de hidráulica. A gente já abordou nos conteúdos anteriores sobre perda de carga, o conceito, como calcular, sobre pressão e tudo mais, tudo isso baseado na equação de Bernoulli para conservação das energias. Então, o que acontece? Vai haver situações em que eu preciso substituir uma tubulação, um conduto por outro. E muitas vezes é um conduto com diâmetro diferente, com comprimento diferente, com perda de carga, que é necessário se igualar. Então, o objetivo hoje da nossa aula é entender um pouco mais do que seria condutos equivalentes e fazer exemplos práticos. Depois disso, vocês vão lá e desenvolvam uma atividade. Beleza? Então, conduto equivalentes nada mais é do que quando um conduto transporta o mesmo líquido na mesma vazão e com a mesma perda de carga. Ou seja, eu tenho que conservar a minha vazão e a perda de carga. Beleza? Então, essas duas considerações que eu devo fazer são os dois parâmetros que eu utilizo de referência. O que acontece? Existem dois tipos de condutos quando eu vou estudar sobre a equivalência destes. São os condutos associados em série ou condutos em paralelo. Quando eu tenho conduto em série, a perda de carga se soma para a mesma vazão, ou seja, a vazão se conserva aqui e eu vou somar as perdas de carga, beleza? Já em condutos paralelos, as vazões se somam, mas eu tenho a mesma perda de carga, beleza? Então, essa é a diferença básica. Em um se conserva a vazão, em outro se conserva a perda de carga. Beleza? Então, vejamos aqui, vamos estudar o primeiro tipo, que é conduto em série. Vamos fazer umas deduções. O que acontece? Eu tenho aqui no primeiro trecho um diâmetro D1, L1 e fator de atrito F1. No segundo trecho eu tenho D2, L2, fator de atrito 2. D3, L3 e F3 são distintos. O que a gente sabe assim, consegue teorizar? Que quanto menor o diâmetro aqui, maior a perda de carga, consequentemente maior essa inclinação aqui. O que acontece? Se eu quero saber a perda de carga total, basta somar a perda de carga do primeiro trecho, do segundo e do terceiro. Então, somando isso tudo, eu acho a perda de carga total, de modo que eu conserve aqui a vazão. Então, geralmente os problemas estão associados quando eu preciso fazer uma substituição de um tubo, certo? Então, eu quero achar um tubo de diâmetro tal, um L e um F, que tenha a mesma perda de carga que aconteceu nesses três tubos e seja substituído somente por um tubo de diâmetro tal, L conhecido e F conhecido, beleza? Então, é isso que a gente vai substituir, vai entender. Então, existe basicamente duas fórmulas que a gente tem estudado. Uma que é a fórmula universal e outra que é a fórmula de Heise-Willer. A fórmula universal, que é a fórmula de Darcy, determina que a perda de carga depende do fator de atrito vezes L vezes velocidade ao quadrado dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Beleza? Então, isso daqui já está deduzido. Quando eu tenho em série, o que vai acontecer? Quando eu tenho em série, basta eu somar as perdas de carga. Só que então a vazão se conserva. E nessa fórmula aqui, gente, olha só, ele não tem a fórmula da vazão. Então eu vou colocar a fórmula da vazão aqui no lugar do V. Para isso, basta substituir. Onde tiver V, colocar 4Q sobre D. E no caso aqui, ó, ainda está ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Voltamos aqui. Então, o que vai acontecer? Eu preciso fazer essa substituição. Fazendo essa substituição, o que vou ter? Eu vou ter, então, 16, que é o quadrado, π ao quadrado e d à quarta, beleza? Então, olha só. Essa parte que se conserva, que é, por exemplo, a gravidade, o π, um fator numérico e a vazão,
eu vou colocar em evidência aqui do lado esquerdo, olha só. Coloquei em evidência tudo isso daqui do lado esquerdo, beleza? Como eu sei que esse é um fator numérico, 16, 2 vezes a gravidade também é um fator numérico, eu poderia dividir, dar uma simplificada. Π é um fator numérico. E Q, que é a vazão, eu vou conservar. Eu vou chamar isso tudo aqui, ó, de K, beleza? Eu vou chamar tudo isso de K. Então, eu vou substituir aqui onde está marcado esse retângulo com K, vai ficar assim. Então, a perda de carga vai ser K vezes fator de atrito, L e D aqui, beleza? Como naquele desenho lá eu tinha 3 condutos, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a perda de carga 2, só mudo o índice, e a perda de carga 3, beleza? Então, é isso que vai acontecer. E a gente que sabe que para conduta em série, lá é por definição, basta somar a perda de carga em cada um, que eu vou obter dessa maneira a perda de carga total. Então, perda de carga total soma a perda de carga de cada um. Então, colocando aqui, o que a gente vai observar? Que eu tenho K em todos, ó. K em todas as 3 parcelas do lado direito da equação. Então, eu vou colocar em evidência, gente. Vou pegar e tirar o K, vou colocar em evidência isso daqui, e vou tirar o K daqui e daqui, beleza? Então, vamos para outra tela aqui. Olha só, coloquei o K em evidência. Eu tenho o K de um lado, K do outro, eu posso cortar. Estou cortando a vazão, estou cortando 2 vezes a gravidade, estou cortando o π ao quadrado, estou cortando tudo isso. Então, eu posso simplificar que para a fórmula de Darcy, eu posso utilizar, então, essa equação aqui, para 3, 4, até quantas tiverem, para determinar a equivalência entre os condutos. O que pode acontecer ainda lá na frente? Pode acontecer que sejam utilizados tubos do mesmo material, ou seja, o mesmo material. Se estou usando PVC, PVC, PVC. Então, muitas vezes eu vou cortar esse F aqui, ó. Beleza? Eu posso cortar esse F. Ok? Então, isso foi para a fórmula de Darcy, a fórmula universal. Para a fórmula de Reis-Wheeler, eu posso utilizar o mesmo raciocínio e desenvolver e chegar nessa conclusão, que L elevado a 1,85 dividido para C elevado a 1,85 vezes D elevado a 4,87 e só muda o índice, beleza, gente? Só muda o índice, que é 2. Beleza? Só muda o índice, então a gente chega no mesmo raciocínio para Reis-Wheeler em condutos em série. Quando eu tenho condutos em paralelo, o que vai acontecer? A montante aqui em cima, ele vai se conservar a energia. O que acontece? Vai haver uma perda de carga aqui nesse trecho e vai haver uma perda de carga aqui nesse trecho. Então, tem 2 trechos distintos com vazões diferentes, diâmetros diferentes, comprimento diferente e pode ser fator de atrito diferente. Eu quero transformar tudo num fator equivalente, num tubo equivalente aqui. O que vai acontecer? As perdas de cargas do primeiro aqui vai ser igual ao do segundo e que vai ser igual ao do equivalente. Então, o equivalente seria esse aqui e a perda de carga que aconteceu em cada conduto deve ser equivalente, beleza? Então, entendido isso, o que a gente observa? Que eu tenho uma vazão aqui, uma vazão que é montante, ela vai se dividir num Q1 que vai passar num tubo aqui e vai se dividir num Q2 que passa em outro tubo aqui, beleza? Então, isso vai acontecer. Sendo essa consideração feita, eu volto então àquela forma que eu defini anteriormente, no qual a gente tinha perda de carga da fórmula de Darcy, da fórmula universal, em função da vazão, beleza? O que acontece? Eu vou isolar aqui as minhas variáveis que eu já conheço, por exemplo, 2 vezes a gravidade, o π ao quadrado, o 16. O Q aqui eu não vou isolar, gente, porque nesse caso aqui, ó, os Q que passam em cima, quando eu disse, é diferente do que passa embaixo. Então, a perda de carga depende da vazão. Nesse caso aqui, vai acontecer isso.
Ou seja, quando é em série é a mesma vazão, quando é em paralelo são vazões distintas, como se dividisse essa vazão que vem a montanha, se dividisse no conduto de cima e no conduto de baixo. Então, isolando aqui, deixando a vazão. O que eu fiz com L? Que eu não coloquei o L aqui. Então tá aqui o L. Beleza? Tinha esquecido o L aqui, mas deixa o L aqui. Então, toda essa parte aqui eu vou chamar de K. Então, eu sumi com L aqui, mas já ele vai aparecer, não é possível. Então, fica assim. Beleza? O que vai acontecer agora? Eu vou pegar e isolar a vazão. Vou isolar a vazão. Isolando. Tem um L aqui, gente. Isolando a vazão. Vai ficar, então, agora apareceu o L. Do nada ele aparece. Assim mesmo. Perdi ele, mas eu vou corrigir isso para vocês. Então, isolando a vazão, eu vou ter isso aqui. Então, essa potência aqui vai passar para o outro lado em forma de raiz. E eu vou separar. O que acontece? Isso daqui em duas partes. Eu vou deixar esses parâmetros aqui, ó, que geralmente mudam em função, certo? Dentro de uma raiz. E a perda de carga, o K, que geralmente não mudam, deixar então isolados. Ou seja, vou fazer isso aqui. Beleza? Então a vazão é dada por essa equação aqui. Feito isso, eu lembro aqui, ó, que a vazão se divide em duas vazões. Então, o que acontece? Eu vou adicionar índice. No caso aqui, vazão 1. No caso, adicionei índice 1. Vazão 2, índice 2. Beleza? O que acontece aqui na segunda parcela? Eu tenho essa constante aqui, ó, que a perda de carga é constante e esse fator K também é constante. Coloco em evidência aqui, ó, e tiro esse aqui para o lado de fora. Beleza? Então, colocando em evidência, eu posso cortar essa parcela com essa parcela. Então, posso dizer então que D a quinta dividido por fator de atrito vezes L dentro da raiz é igual ao mesmo processo da somatória do outro lado. Beleza? Gente, o que acontece? Isso aqui é para a fórmula universal, para a fórmula de dar C, essa dedução. E se fosse a fórmula de Heise-William? A fórmula de Heise-William é bem parecida, então eu já trago aqui para vocês a fórmula de Heise-William, beleza? Então, professor, então tanto faz se eu for utilizar Heise-William e dar C para a fórmula universal? Não, vai ter uma pequena diferença. Então, um dos exercícios que eu vou propor para vocês é essa diferença aí. Quanto que é a diferença de uma forma para outra? Então, existe uma diferença sim. Feito isso aqui, a gente vai para o primeiro exemplo. Um exemplo bem simples, depois a gente vai complicando. Eu tenho um tubo de concreto de 225 metros, então tiro aqui com comprimento com 300 mm de diâmetro, já tirei aqui embaixo. E um outro tubo, né, conectado em série de 400 metros de comprimento e diâmetro 500 mm, 0,5 metros. Aí, determine o diâmetro do tubo equivalente de 625 metros de comprimento, ou seja, ele tem um tubo equivalente que vai substituir esses dois por um tubo 645. Qual diâmetro deve utilizar para que tenha a mesma perda de carga, beleza? O que acontece? Como ele o tempo todo falou que é tubo de concreto, então eu vou ter que o F1, F2, F final, F equivalente serão iguais. Então, a fórmula de condutos em série era essa daqui, ó. Só que como são iguais os fatores de atrito, gente, só tirar, beleza? É só tirar, então a gente chega nessa fórmula aqui mais simples, mais tranquila de utilizar. Eu vou dar uma limpada, gente, nessa tela aqui e vou trazer só esses dados aqui do enunciado e não mais pegar o enunciado, beleza? E trazer isso aqui, ó, que a gente já estudou a fórmula. Então, fazendo a substituição, eu tenho o valor do L, que é 645. Eu não tenho o diâmetro que eu quero encontrar,
só que o L1 eu tenho 225, o L2 400, diâmetro 1 eu tenho 0,3, diâmetro 2 0,5. Substituindo isso, fica na seguinte configuração. Joga, gente, desse jeito aqui, ó. Do jeito que está aqui na máquina calculadora de vocês, a gente vai encontrar o valor de 105.392,59. O que acontece? Eu vou isolar minha variável algébrica aqui, ó, D a quinta. Então, esse 105 vem para baixo, então vai ficar 645 dividido por 105.000. E esse potência aqui, a quinta, vai na forma de inversa. A forma de inversa é 1 elevado à quinta, a racionalização que vocês apresentaram em forma de raiz em alguns exercícios não é a representação mais adequada a se utilizar, porque raiz geralmente é utilizado para os números inteiros, então na matemática existe uma conceituação, então a gente prefere utilizar em forma de parênteses e dessa forma aqui para racionalizar. Joga isso tudo na máquina calculadora de vocês e a gente vai encontrar 0,360, ou seja, eu vou precisar de um tubo de concreto de 360 milímetros, bem tranquilo, exercício, entendido? Isso é sobre tubo conduto em série. Vamos fazer um agora para paralelo. Então, a pressão no ponto A é 7,4 kgf por metro quadrado, 74 MCA. Para todos os tubos, eu tenho um fator de atrito constante de 0,03, todos, então a logo é constante, com a pressão no ponto B, desprezando as perdas de carga localizadas ou acidentais. Ou seja, ele não quer saber se tem curva, se tem registro, ele pede para desconsiderar isso. E eu quero saber, então, se a pressão nesse ponto aqui é 74 e vai acontecer uma perda de carga nesse tubo e nesse tubo, quanto de pressão vai ser registrada aqui no ponto B, que ele deu também uma vazão, beleza? Vamos tirar os dados. D1, diâmetro do primeiro tubo 0,3, comprimento 1.600 metros, um tubo relativamente grande, deve dar muitas voltas. D2, 0,45 metros, está lá, e comprimento 475, beleza? Pressão no ponto A, 74 MCA, e eu tenho uma vazão de 500 litros por segundo, divide para 1000, vai ficar 0,5 metros cúbicos por segundo. O fator de atrito é o mesmo, então vou anotar tudo isso daqui, beleza? Então, olha só, em vez de eu trazer tudo, eu trago só meus dados. Eu vou limpar minha tela aqui e vou pegar só os dados aqui que eu destaquei. Pronto, trouxe aqui meus dados. O que acontece? Existem duas maneiras de fazer esse exercício. Um eu vou resolver aqui, o outro eu vou passar para vocês. O que acontece? Olha só, o primeiro método é achar um tubo equivalente do ponto A ao ponto B. Ou seja, eu tinha dois tubos aqui, e eu quero substituir esses dois tubos por um único tubo, beleza? De um diâmetro que eu conheço e um comprimento que eu conheço. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores ou para o diâmetro ou para o comprimento, certo? Então, é uma das ressalvas que deve ser considerada. Então, digamos que eu vou atribuir que o diâmetro do novo tubo, que vai conectar o ponto A ao ponto B, seja de 0,5 metros. Então, o comprimento eu preciso conhecer, beleza? Então, pela fórmula de tubos paralelos para condutos equivalentes, essa fórmula aqui definida. Como o fator de atrito é o mesmo, gente, ele definiu que eu posso definir que vai ser o mesmo material, e o enunciado estabelece que é o mesmo. Então, tirando isso daqui, eu posso substituir. Quem que é o diâmetro equivalente? 0,5. Quem que é o diâmetro 1? 0,3. Quem que é o diâmetro 2? 0,45. Quem que é o comprimento do equivalente? Eu não sei. Quem que é o comprimento do primeiro tubo? 1.600. O comprimento do outro tubo? 475. Então, substituindo, fica essa seguinte configuração. Joga tudo isso desse jeito na máquina calculadora de vocês.
a gente vai obter um valor de 7,4652 vezes 10 a menos 3. E a parte do lado esquerdo da equação se conserva, está em forma de potência, vai para o outro lado em forma de quadrado. Então, eleva isso daqui ao quadrado, eu vou dar a limpada, gente, vou pegar e vou trazer para vocês logo a solução. Ou seja, eu vou elevar isso daqui ao quadrado. Então, aqui é onde a gente parou. Então, ao quadrado fica assim. E eu vou, então, multiplicar cruzado. Ou seja, eu vou substituir e colocar o L em evidência. Coloco esse número para cá, o L para lá. Então, meu L fica nessa seguinte configuração. 0,5 dividido pelo valor que eu levei, o resultado do valor que eu tinha ao quadrado. Dividindo tudo isso, eu acho que o comprimento necessário, então, seria 560,75 metros, beleza? Então, se eu for substituir aqueles dois tubos, um em cima e outro embaixo, por um único no meio, eu ia precisar, no caso aqui, de um diâmetro de 500 milímetros e comprimento 560, beleza? Então, vou anotar esse 560 aqui, ó, e vou limpar tudo de novo aqui. Limpei. Agora eu quero saber quanto seria a perda de carga nesse trecho. Eu sei a vazão aqui, ó. Eu sei a vazão, que a vazão vai ser uma só tem um conduto agora, por isso que eu simplifiquei. Eu quero saber, então, quanto que vai ser, no caso, a minha perda de carga nesse trecho. Então, perda de carga pela fórmula universal, já substituindo a velocidade ao quadrado pela vazão, fica nessa configuração, volta lá que a gente viu no primeiro raciocínio, que estava assim. Então, basta substituir. Fator de atrito eu conheço, o comprimento 560, a vazão eu anotei aqui 0,5 metros cúbicos, o diâmetro aqui 0,5, a gravidade 9,8, o π 3,14. Substituindo isso tudo, fica nessa seguinte configuração e a gente obtém uma perda de carga de 11,13 MCA, beleza? Pela equação de Bernoulli da conservação da energia, a gente vai chegar no seguinte raciocínio, que eu não tenho cotas aqui, gente, olha só, posso cortar. A velocidade ao longo do tubo aqui é constante, visto que a vazão é constante, então eu não tenho. O que vai haver? Vai haver pressão no ponto A é igual a pressão no ponto B mais perda de carga. Ah, professor, esse peso específico eu não utilizo, gente, se tiver em MCA, beleza? Se tiver em MCA, não utilizo. Então, pressão A igual a pressão B mais perda de carga. A pressão no ponto A, 74 MCA. A pressão no ponto B eu não sei. E eu sei a perda de carga aqui, ó, é 11,13. Então, substituindo, a gente vai ter a seguinte configuração. Esse 11 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 74 menos 11,13 vai dar 62. Gente do céu, 62,87. Então, 62,87. Beleza? Então, foi só um erro aqui de digitação. No arquivo original, vou mandar já corrigido. Então, eu tenho essa solução aqui para vocês. Qual seria outra solução? Sistema de equação, gente, para esse problema. Sistema de equação. Eu calculasse de forma algébrica as perdas de carga em cima e a perda de carga embaixo e isolar essas vazões. Então, seria uma outra solução. Essa é uma solução que eu apresento aqui para vocês. Então, 62,87 MCA. Beleza? Gente, então vou passar os exercícios para vocês. Assistam o vídeo, resolvam. Não deixe para a última hora, para resolver no último momento, que eu tenho observado isso. Deixa por último, dá problema no AVA, não consegue resolver. Beleza? Então, um grande abraço a todos, fiquem em casa e fico aqui, gente, aguardando as dúvidas de vocês.